vamos falar das pessoas. As pessoas têm reações incorporadas, gravadas, como se fossem os aplicativos dos nossos aparelhos celulares. A gente tem eles estão lá. Se a gente usa ou não usa, ok, mas eles estão lá. Alguns estão rodando o tempo todo, porque faz parte da função do aparelho. O nosso inconsciente é a mesma coisa. A gente está reagindo à vida, ao mundo, às coisas, aos estímulos, o tempo todo, mesmo que a gente não se dê conta. A maioria das nossas respostas são totalmente fora do nosso controle consciente. A maioria, ninguém lá dentro pergunta para nós se a gente quer ou não quer que reaja daquele jeito. A gente vai reagir. Por quê? Porque programação anterior foi feita nesse sentido. Por isso que a programação neurolinguística se chama programação, porque a gente tem a ideia de reprogramar, acessar essa programação defeituosa ou limitante e fazer uma programação mais eficaz. E isso tudo num nível inconsciente. E aqui é que está o nosso grande problema do praticante de programação neurolinguística, porque ele vai acessar uma área que o cliente não sabe, porque é inconsciente. Ele também vai ter que acessar a sua própria área, que também é inconsciente, para ajudar o cliente a fazer um upgrade do software. Então, aqui tem o milindre técnico da programação neurolinguística. E o senhor concorda que a maioria dessas crenças limitantes, elas são colocadas realmente por quem nos cria? A gente não nasce com isso. Não nasce com isso. São com os nossos pais. Com a convivência com os pais, em primeiro lugar, a escola, a religião, o meio, os amigos, a cultura que a gente vive, tudo isso aí faz parte do banho cultural e social que a gente tem e que vão influenciando as nossas crenças, o que a gente vai instalando. Mas aqui também uma palavra de cautela. Você, como eu, como todos, a gente teve num meio parecido com os nossos amigos, por exemplo, com os nossos contemporâneos. Nem todos eles são iguais a nós, nem todos eles têm as crenças que nós temos. E eles foram expostos ao mesmo meio. Por que é diferente? Porque os estados emocionais que a gente tinha na hora de gravar as crenças foram gravadas. Quando a gente estava com aquele estado emocional, aquilo também influenciou. E isso é bem particular. E todos eles, independentemente da forma como foram criados, caso tenha esse comportamento que ele não gosta, a programação linguística pode resolver ou amenizar. Como é que funciona na sua análise? A programação neurolinguística ajuda o sujeito a mudar determinados padrões. E esses padrões incluem comportamentos, respostas emocionais, processos de pensamento, até crenças. A gente consegue fazer com que a pessoa modifique, desde que ela tenha uma ideia do que ela quer e desde que ela permita que a gente dialogue com ela num nível de diálogo muito técnico que a programação neurolinguística oferece. É uma conversa que, para quem é leigo, parece uma conversa meio de doido, porque é uma conversa que vai na estrutura do pensamento e não no conteúdo daquela vivência, daquela experiência que a pessoa traz. Então ela te conta a história que ela quer mudar. A história para nós não é importante. A gente vai procurar a estrutura dessa história, fazendo perguntas esquisitas, que não são usuais. E aí a gente vai buscar sinais comportamentais que vêm do inconsciente da pessoa para nos dar uma ideia da estrutura do pensamento. E esses sinais têm 3 camadas. A camada mais grosseira são os gestos, aquilo que a gente chama de linguagem não verbal. A segunda camada são os movimentos dos olhos, que tem a ver com os processos neurosensoriais, e a terceira camada tem a ver com aquelas microexpressões faciais que foram celebrizadas na televisão pela série Lie to Me. E essas 3 ondas de sinais vêm ao mesmo tempo. E o praticante tem que estar treinado para ler essas 3 ondas e, em fração de segundos, emitir a próxima pergunta. E ler a próxima onda e emitir a próxima pergunta. E fazer disso uma espécie de loop de feedback neurolinguístico. E aí ele chega na estrutura do processo de pensamento.